Glória a Deus, os que estão em pé de novo aí, pode vir para frente, tem bastante lugar, inclusive a minha mochila não precisa sentar ali, então você pode tomar lugar aí. Vamos ver se sábado que vem a gente consegue voltar para Porto Alegre, ainda o aeroporto está debaixo de água completamente, nos hangares ali, nos finger, né, está completamente tomado a pista de água, então nossa previsão seria sábado que vem, para a gente passar o dia das mães em casa, em Porto Alegre, mas pode ser que a gente esteja com vocês. Então, vamos orar, né? Diante do Senhor. Aleluia. Tem sido dias muito intensos, com o coração na mão e atendendo telefonemas, mensagens, tudo que é lugar, né? E consolando, confortando, enviando e canalizando recursos, né? E disposição e disponibilidade de coração de tantos irmãos ao redor do Brasil e do mundo para essa situação tão complicada lá no sul. É muito pior do que estou mostrando, né? E a gente sabe que depois do trabalho agora, quando, se Deus quiser começar a baixar as águas, aí tem essa reconstrução. Eles, irmãos, estão levantando só lá em Canoas, possivelmente passa de 100 irmãos que perderam as suas casas. Completamente, a água até o telhado por cima. Então, estejam orando, estejam clamando diante do Senhor e que o Senhor possa realmente levantar todo o suprimento para esse novo tempo e trazer ânimo para recomeçar, né? O baque é muito forte, né? Quando os guris estavam resgatando tanto Jonathan e Japa e outros irmãos lá em Porto Alegre, só o Jonathan no sábado, com a equipe ali, eles resgataram mais de 40 pessoas. Só um botezinho de nada ali, que foi puxado por jet ski ou por jeep e outras coisas, conseguiram salvar e resgatar mais de 40 pessoas. Então, assim, há um trabalho imenso da igreja se mobilizando. A chácara está tomada por irmãos, fazendo comidas e também já recebendo os irmãos de Canoas, a chácara lá em Viamão. Então, assim, há uma mobilização muito linda da parte do Senhor, por meio do corpo de Cristo se estendendo para fazer o bem. Primeira mão para os da família da fé, mas também para todos, fazendo bem a todos, como Jesus fazia. Então, por favor, estejam na brecha. Não é fácil ficar longe de casa nessa hora, seria mais fácil a gente estar lá, mas o Senhor permitiu a gente estar aqui com vocês e fortalecendo vocês e também mobilizando irmãos de toda parte, de todo lugar. Então Deus sabe todas as coisas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem sido dias muito intensos, muito proveitosos, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e hoje domingo com vocês, com a igreja, com lideranças, né? E tem sido muito precioso. E nessa tarde nós gostaríamos de trazer uma palavra muito na continuidade apostólica da palavra dos discipuladores de quarta-feira. Tu te lembra de Atos 9:31? Abra a tua Bíblia, por favor. Que a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria. E ela edificando-se, caminhando no temor do Senhor e caminhando no consolo, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. E conforme anunciado, queremos cumprir aqui hoje, trazendo essa palavra, acho que não vai faltar água aqui, essa palavra desse crescimento, dessa multiplicação. Então, Atos 9:31, quando a palavra do Senhor fala e ele conclui ali o texto de Atos 9:31, falando que essa igreja, caminhando nesses princípios da paz, do entendimento de sermos igreja, dessa extensão que tão profeticamente ministramos nessa tarde, em todo o Brasil e também fora do Brasil, edificando-se continuamente, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Havia uma multiplicação, uma grande frutificação através das igrejas, então, seja em Judeia,
em Galiléia e em Samaria. Na minha Bíblia, eu não sei bem porquê, mas tem sempre alguns subtítulos que parece assim que encerra o assunto. Mas vem comigo, tirando os subtítulos. Ele vai falando, então, nos versículos consequentes ali, passando Pedro por toda parte. Olha só, passando ele por toda parte. Desceu também aos santos que habitavam nessa cidade chamada Lida. Encontrou ali um certo homem, relembrando o princípio de Lucas 10, homem de paz, chamado Enéas. Havia 8 anos que ele jazia na cama. Ele era paralítico. Preste, pois, atenção. É necessário uma pessoa disponível que vai por toda parte. Ao encontrar um homem de paz, aparentemente muito limitado. Havia 8 anos que esse homem estava paralítico. Agora, muita atenção. Em vez de tu olhares para a situação e vendo limitações, impossibilidades, veja oportunidade de Deus para fazer uma grande obra. Aqui já vai mudando e quebrando os paradigmas. E disse então Pedro para Enéas: Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Qual foi a consequência? Viram todos os habitantes de Lida e uma outra cidade vizinha chamada Sarona, todos os habitantes se converteram ao Senhor. Abra teus olhos e o teu coração nessa tarde, em nome de Jesus, para ver aquilo que vai estar acontecendo nesses próximos dias e meses conosco, em nome do Senhor Jesus. Pedro, cheio do Espírito Santo, andando por toda parte no consolo do Espírito, no temor do Senhor, edificando-se, cheio de paz, compreendendo toda a dimensão da igreja. Se não bastasse, havia numa outra cidade chamada Jope, uma discípula por sobrenome Tabita, traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que ela fazia. Aconteceu que ela adoeceu, veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram no cenáculo. Como Lida era pertinho de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram 2 homens que lhe pedissem: não demora em vir ter conosco. Pedro atendeu, foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando as túnicas e os vestidos que Dorcas lhe fizera enquanto estava com elas. Pedro, tirando todos de casa, pondo-se de joelhos, orou. E depois da oração da fé, e cheio de fé, ele voltou-se ao corpo e ali disse: Tabita, levanta-te. E imediatamente ela abriu os olhos. Vendo a Pedro, sentou-se. Ele, tomando pela mão, levantou-a, chamou os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Versículo 42, de novo. Isso se tornou conhecido por toda a cidade de Jope. E muitos creram ao Senhor. De novo, aquilo que para nós seria: meu Senhor, não pode ser agora que essa irmã querida Dorcas, eu estava chegando aqui em Jope, através dela muitas pessoas se convertendo, eu chego lá, agora ela morreu. Impossibilidade. Situações impossíveis diante dos nossos olhos, mas diante de Deus, a expertise dele é fazer sinais, prodígios e milagres. E ele ressuscitou essa irmãzinha dentre os mortos, e com isso, aquela cidade de Jope, muitos vieram a se converter. E Pedro ficou ali. E agora eu introduzo a palavra dessa tarde, acerca do oikos, acerca da nossa rede de relacionamentos, acerca de nossos contatos.
quando uma pessoa se converte numa família, num contexto, Deus está de olho em toda a nossa rede de influências. E, na verdade, eu quero te provar aqui nessa tarde, biblicamente, que através de uma pessoa, numa rede de influências, de contatos, de relacionamentos, Deus quer te dar de bandeja todas as pessoas do teu conhecimento. Faz parte da tua herança no Senhor. E eu vou te provar o que eu estou dizendo. E pelo Espírito Santo de Deus, eu quero profetizar uma medida recalcada, sacudida de fé, em nome do Senhor Jesus. Que venha tomar o nosso coração e venha nos mobilizar em nome do Senhor Jesus. Receba fé nessa tarde. Receba uma medida de fé no teu coração para toda essa obra que o Senhor quer nos falar e nos fazer em nome do Senhor Jesus. Por favor, Paizinho amado, nós necessitamos de espírito de revelação e sabedoria, para que os olhos do nosso coração sejam iluminados e possamos ver toda a medida de graça e de fé que tu tens para cada um de nós, em nome de Jesus. O exemplo clássico agora nessa continuidade é essa expressão, como eu estou introduzindo para alguns, para outros já é matéria dada. Oikos é uma palavra grega que na versão em português do Novo Testamento se traduz por casa. Mas ela não é, obviamente, uma casa de uma construção. É a nossa rede de influência, de impacto, de amizade e de conhecimento, onde inclui nossas famílias, nossos amigos, nossos parentes, nossos colegas, nossos vizinhos. Tudo depende, do nosso contexto. Tem 2 versículos chaves aqui que eu quero associar. Um dele é Atos 11, 14, quando então Pedro relata o que aconteceu, que nós vamos ver um pouquinho mais pormenorizado no capítulo 10. Ele está narrando aos seus companheiros, porque a turma ficou em conflito, porque eles eram judeus, e era impossível um judeu entrar na casa de um incrédulo. Mas Pedro entrou, levou algumas testemunhas para garantir a barra dele, e aí ele narra, falando no capítulo 11 de Atos 11, versículo 14, falando do anjo que tinha sido enviado para falar para Cornélio, o qual te tirar palavras, mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. Olha só o que está escrito aqui no versículo 14 de Atos 11. O anjo disse para Cornélio: chama Pedro, Simão. Ele te dirá palavras, mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. Pode colocar na primeira pessoa do singular, eu. Diga comigo em voz alta, eu e toda a minha casa será salva. Agora, que casa é essa? Atos 10, 24, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e seus amigos mais íntimos. Ou seja, já é uma versão amplificada do nosso entendimento do que é a família, do que é oikos. Não é somente pai, mãe, filhos, ok, avós, tios, primos. Outro dia no carro a gente estava falando, primos de primeiro, segundo, terceiro grau, que parece que na jurisdição não existe, mas para nosso contexto a gente fala dessa maneira, a respeito das relações de parentesco. Mas aqui fala que então Cornélio tinha reunido seus amigos, seus parentes mais próximos, para eles todos serem salvos. Atos 10, abra comigo. Morava em Cesareia, Atos 10, 1. Um homem, de cujo nome Cornélio. Ele era centurião, comandante
né, do exército romano, da parte que se chamava italiana. Ele era piedoso e temente a Deus. Já te antecipo aqui, é um contato tipo aberto. É um homem de paz, de Lucas 10. Uma pessoa que está pronta para se converter imediatamente. Ele era piedoso, ele era temente a Deus com toda a sua casa. Não só ele, mas toda a sua casa. E de contínuo orava ao Senhor. E de contínuo fazia esmolas. Esse homem observou claramente, durante uma visão, na hora nona, ao redor do dia, um anjo. E a palavra que nós vimos em Atos 11, que um anjo em pé, de Deus, se aproximou dele e disse: Cornélio, sabia que os anjos do Senhor já sabem o nome das pessoas que vão se converter? Cornélio. Chamou pelo nome. Não era nem discípulo, batizado nem batizado no Espírito Santo. Mas às vezes me parece mais convertido e discípulo que muita gente por aí. Ele como contato. Oh, Senhor. E ele então, possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória, contabilidade diante do Senhor. Por essa razão, envia mensageiros a Jope, manda chamar Simão. Simão, preste atenção, o Simão correto, porque tinha 2 Simão. Esse Simão que é para chamar é o Simão chamado Pedro. Esse Simão chamado Pedro, ele está morando, hospedado na casa de outro Simão, o curtidor. Olha os detalhes. Ele está morando numa residência que está situado à beira-mar. CEP 91-220-050, CPF 353-842-120-04, celular 51 9999-09-21-24. Ou seja, Instagram, não, WhatsApp. Ele deu todos os dados. Manda chamar Simão, o Pedro. Está situado na casa, hospedado, na casa de frente à beira-mar. Deu todos os detalhes. O anjo se retirou. O Cornélio, então, mandou chamar 2 dos seus funcionários, 2 dos seus domésticos, e um soldado piedoso, que estava ao seu serviço. Ou seja, Cornélio, seus parentes, amigos íntimos, funcionários e soldados, começamos a ver qual era o oikos de Cornélio. Você diz amém? Coloca ali, pode colocar na tela para mim, na continuidade. Ou seja, quando nós falamos oikos, nós estamos falando de família, pode continuar. Nós estamos falando de Cornélio, parentes, amigos íntimos, os soldados e o soldado que foi com ele, os servos, o doméstico, como diz a minha Bíblia aqui, que estava ao seu serviço. Tudo isso será salvo, tu e toda a tua casa. Você diz amém? Tu está compreendendo um pouquinho do que eu estou querendo te colocar, para que teu coração saia daqui cheio do fogo do Espírito Santo de Deus. Antes de ainda completar esse pensamento sobre Cornélio, paralelamente, não somente foi enviado um anjo a Cornélio para ele chamar Pedro, mas Deus trata também com Pedro. Ele tem uma visão paralela, online, e 3 vezes, e nós sabemos, todos nós sabemos, essa visão que vem dos versículos 9 em diante. Pedro estava com fome, enquanto que o almoço estava sendo preparado ali, ele subiu no eirado, por volta da hora sexta, meio-dia, a fim de orar, estando com fome. Ele veio em uma êxtase, e ele viu um céu aberto, um grande lençol. Esse grande lençol estava cheio de coisa imunda, animais. E ele recebeu a ordem: mata e come. Ele disse: de maneira nenhuma, Senhor. E ao Deus foi falando, pela segunda vez: ao que Deus purificou, não consideres comum ou imundo. E isso aconteceu por 3 vezes.
E logo em seguida o Espírito Santo disse para ele, no versículo 19, quando Pedro meditava sobre a visão, disse-lhe o Espírito: desce aí, tem 2 homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, eu enviei. O que Deus precisa fazer agora no meu coração e no teu coração? Quebrando paradigmas, quebrando preconceito, quebrando dúvidas e incredulidade. Presta atenção, por favor, não te distraia. Hoje é uma palavra divisor de águas, que nós precisamos continuar caminhando durante todo esse ano e para o resto da existência, até a volta do Senhor. Como Deus quer fazer que a igreja cresça em números, através de pessoas chaves, homens e mulheres de paz, que aparentemente estão completamente inutilizados para uma grande obra, mas através de um paralítico, Deus converteu 2 cidades. Através de uma mulher que já estava morta, Deus converteu a muitos na cidade de Jope. E agora, através de um pagão, de um gentio, de alguém que Pedro não poderia entrar na casa dessa pessoa. Deus precisa primeiro quebrar em mim os preconceitos. Por favor, Senhor, tira de mim toda a incredulidade. Senhor, tu pode converter todos, mas essa pessoa não. Senhor, tu pode tocar em todas as pessoas, mas essa, meu colega, ímpio, iníquo, ou completamente como estereótipo, ou visual completamente palavra de Deus. Mas, Senhor, não quero olhar com olhar natural para aquilo que tu quer santificar. Eu quero sair da minha caixinha de preconceitos. Quero, Senhor, que tu quebre meus paradigmas de preconceito, de incredulidade, de dúvida sobre qualquer pessoa. A tua expertise, a tua especialidade é ressuscitar mortos, curar paralíticos e até operar nos gentios, como Pedro então se converteu. Você diz amém? Isso Deus me falou nesse ano de novembro passado para cá, quando Ele revitalizou essa palavra no meu espírito, foi trazendo óleo fresco de revelação. John, sai da caixinha, começa a olhar as pessoas ao teu redor de outra forma. Não considera impuro aquilo que eu quero purificar. Não considere comum o que eu quero purificar, diz o Senhor. Você diz amém? Começa a receber agora uma nova visão de fé sobre os parentes, sobre os filhos, sobre filhas, sobre marido, sobre pais, sobre sogros, sobre noras, genros, sobre colegas de trabalho, de servir. Começa a receber uma medida de graça e de fé, em nome do Senhor Jesus. Nossa rede, então, de influência, pode continuar. Nossa rede de influência, os mais próximos, nossa família, nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas, nossos conhecidos. Nós temos pessoas ao nosso derredor, algumas mais próximas, algumas mais longe. Todas fazem parte da tua rede de relacionamentos. E quando um de nós se converte ao Senhor, Deus está de olho em toda essa rede de influências. Viaja comigo e começa a ver pela fé tantas pessoas se convertendo em nome de Jesus. Ora comigo um pouco em línguas para a tua fé ser turbinada, acrescida, edificada. Uma medida de graça, uma medida de fé sobre cada pessoa, em nome do Senhor Jesus. Eu vou te mostrar que isso aqui não é uma exceção, mas é um princípio que se repete desde Gênesis e por toda a Escritura. Isso é válido em cada cultura, em cada língua, em cada nação. Quando uma pessoa de uma rede de relacionamento se converte, Deus está de olho em todas as pessoas.
Primeiro exemplo do Velho Testamento é a questão de Noé. Pode colocar ali. Primeiro exemplo, e dentro desse primeiro exemplo coloquei um contra-exemplo e o outro depois que acrescenta essa verdade que eu quero trazer para ti em nome do Senhor Jesus. Gênesis, capítulo 7, vai falando de Noé, ele e toda a sua casa. E essa palavra tem sido tão atualizada com as enchentes lá no sul, nós vendo o desespero, as águas tomando, subindo as montanhas, tomando completamente toda a vegetação, as cidades inteiras debaixo de água, o que não era o dilúvio, que não era o que está escrito aqui na arca, de Noé. Disse o Senhor a Noé, capítulo 7, versículo 1, entra na tua arca. E de novo, leia comigo em voz alta. Tu e toda a tua casa. Coloca no primeiro pronome do singular, eu e toda a minha casa. O Senhor diz, reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio dessa geração. E eu poderia contextualizar, no meio de uma geração pervertida e corrupta, como é a nossa geração que está antecedendo a volta do Senhor, é semelhante aos dias de Noé, aos dias de Ló, uma geração pervertida e corrupta. Mas o Senhor, a palavra de Deus para Noé, e Noé fez tudo o segundo ele lhe ordenara. Por causa das águas do dilúvio, versículo 7, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Versículo 13, naquele mesmo dia, quando começou a haver copiosa chuva sobre a terra, que durante 40 dias e 40 noites, e as águas no meio das terras, saiu e verteu água por cima e por baixo. Mas naquele mesmo dia, entrou Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Segundo a minha pesquisa, parece que não era perto da praia. Não é que nem na Janga aqui, ali construiu a arca e ali estava perto do mar, então tudo bem. Qualquer um poderia dizer, daqui um pouco sobe a maré e nós vamos precisar dessa arca. Nunca tinha chovido sobre a terra. Não sei se tu te lembra desse detalhe. Sabe quantos anos possivelmente Noé levou para construir a arca? Mais de 100 anos. Parece que foram entre 100 e 120. Eu brinco aqui um pouco, porque às vezes a Marta fica um pouco inquieto para eu montar alguma coisa lá em casa, e se eu demoro. Mas isso é só... Ainda falta 2 gavetas para montar no móvel que já montamos para ela, até a máquina de costura. E sempre eu me lembro, eu tenho que arrumar aquelas gavetas. A gaveta é chatinha para montar, para encaixar direitinho os trilhos. E eu tenho 2 gavetas a montar para ela. E quando eu olho ali, a Marta eu já consigo ouvir no meu... John, vamos terminar, vamos concluir. Imagina Noé levando 100 anos para completar a arca. E ela entrou na arca com ele, acreditou no marido. Os 3 filhos foram juntos. As 3 noras entraram juntas. Milagre de Deus. Só aqui já é milagre. Fora os animais que entraram, tipo casal e tudo mais. Mas para mim, o maior milagre não é os elefantes entrar, nem é a esposa entrar junto. A sogra não entrou. Eu acho que ela já tinha partido para a glória. Ela já estava na arca celestial. Que maldade, Paulão. Podia ficar sem essa, Senhor. Apaga isso aí. Vem para cá. Sabe que Deus falou para mim aqui uma palavra que ainda estou completando? Alguns de vocês, muitos de vocês têm filhos pequenos e que estamos preparando a arca para a salvação deles. Vendo nossos filhos pequenos
Nós precisamos preparar a arca para a salvação deles, levando eles a Cristo. Mas o Senhor me falou da arca que tu precisa fazer para os filhos que estão longe, que se desgarraram, que se afastaram, que se perderam. Filhos, marido, esposa, pais, mães, netos, que estão longe do Senhor. O Senhor me falou, prepara a arca para a conversão dos teus parentes próximos. Começa a construí-la. Ah, mas Senhor, já faz 20 anos que eu oro pelo fulano, pelo beltrano. Não desanima, não desista, não retroceda. Veja os princípios de Deus para a salvação da tua filha. Construa a arca para a salvação da tua filha, em nome do Senhor Jesus. Há uma unção diferenciada nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Senhor, aproxima. Senhor, apressa a obra de salvação nos nossos queridos. Queremos construir a arca, convertendo nosso coração de pais para filhos e filhos para pais. Queremos reconhecer nossos erros, onde houve legalismo, exageros ou frouxidão. Queremos nos converter, queremos nos arrepender, queremos confessar, queremos pedir perdão dos erros, para preparar um caminho de volta para nossos filhos. Queremos ter uma expectativa de fé, como o pai, na parábola de Lucas 15, que já tinha preparado os vestimentos, o anel, o novilho cevado, e ele com as sandálias prontas, cada dia ficava espiando, hoje que eu vou ver meu filho pródigo voltar para casa. Não desanima e não retroceda. Cada dia é hoje, Senhor, que meu marido vai se converter, que minha esposa vai voltar, que meu filho, minha filha vai retornar para os teus braços, Senhor. Prepara a arca da salvação de tu e toda a tua casa. Nesse primeiro exemplo, nós não vamos exaurir todos, mas nesse primeiro exemplo me permita trazer o contra-exemplo. E aqui trazer um princípio também, com Ló, em Gênesis, ali, 19, versículo 12. Abra comigo, está pertinho, Gênesis. Infelizmente trocamos de computador aqui, então não vou poder abrir, os irmãos não vão poder abrir na tela, mas abra a tua Bíblia, faz bem manusear a tua Bíblia. Quando eu estava nessa revitalização do Espírito, nesse óleo fresco, eu caí meus olhos sobre versículo 12. Os anjos, aqui fala de 2 anjos, 2 homens de Deus, que chegaram a Ló. Tens aqui, abra a tua Bíblia, me acompanha na leitura. Tens aqui alguém mais dos teus que te pertencem, genros, o marido das 2 filhas. Aí ele diz os anjos, teus filhos. Mas ele não tinha filhos naturais. Me parece que eram discípulos que ele deveria ter ali, pessoas convertidas. E o anjo diz, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens nessa tua cidade, faze-os sair desse lugar. Aí eu disse, meu Deus, tem os meus no lugar onde eu moro, na minha cidade. Tem pessoas que eu tenho o direito de reivindicar para a salvação diante do Senhor. E o anjo clama, tira, porque eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas tira. E aqui o contra-exemplo negativo, nós sabemos da mulher de Ló, que saiu de Gomorra, mas Gomorra, o mundo não saiu do coração dela. E ela olhou para trás e virou estátua de sal. E as 2 filhas não creram que Deus era poderoso para promover e prover maridos para ela e cometeram pecado, tentaram gerar filhos na sua própria carnalidade e pecado, e geraram os moabitas e os amonitas até hoje, né? Ou até a sua extinção, ali inimigos de Israel. Espera, menina, rapaz, pelo homem e a mulher de Deus, não gere pela carne. Amém?
Confia que o Senhor vai prover o teu marido, a tua esposa, em nome do Senhor Jesus. Se eu era feio, muito feio. Essa versão que você vê hoje é muito trabalho da Marta. 36, 38 anos de trabalho dela, para virar esse manequim que você vê na tua frente hoje. Mas se Deus pôde promover uma esposa linda como a Marta para mim, há esperança para ti. Amém? Oh, Jesus, poder do alto. Mas o contra-exemplo foi que Ló saiu chamuscado, só sobrou ele, nem a esposa e nem as filhas verdadeiramente se converteram ao Senhor e foram salvos. O exemplo magnífico, abra comigo na tua Bíblia, Atos, eu botei positivo no lado ali, 27, 24, todos vocês se lembram do naufrágio, estamos viajando na Bíblia aqui, saindo de Gênesis para Atos 27, naufrágio de Paulo, quando ele estava indo para Roma, e ali, então, perto da ilha, quando eles foram chegar na Malta, então, o que aconteceu? Antes do navio se partir e eles irem salvos para a ilha, versículo 23, olha só de novo, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, e ele disse, Paulo, não temas. Foi a palavra que Deus nos deu aqui para Josué. Não temas, seja corajoso, seja ousado e forte para tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós na terra prometida, que é aqui na conquista. É preciso que tu compareça perante César, o imperador em Roma. Eis que Deus, attention please, por favor, Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Quando eu li esse texto junto com Gênesis 19, 12, de Ló, dos teus que estão na cidade, e eu disse, uau, não pode ser. Deus tem de bandeja te dado de graça, da sua graça imensa, todas as pessoas da tua rede de influência, Ele quer salvar. Sem pedir ajuda para os universitários, e William Sheila que me escutaram hoje de manhã, alguns de vocês também que estiveram lá, quantas pessoas tinha no navio? Quantas pessoas foram salvas por causa de Paulo, que Deus salvou? Quem sabe? Está no mesmo capítulo, 200 e pouco. 276. Se uma vida, com todo respeito, vale mais que o mundo inteiro, eu diria 200 e muitos, e não poucos. Porque se uma vida vale mais que o mundo inteiro, 276 pessoas foram salvas do naufrágio. E certamente, ao meu ver, se converteram ao Senhor depois daquele milagre, os milagres depois que teve na ilha de Malta ali, por causa de Paulo. Um homem que sabia a Deus, o anjo de Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo, me deu de bandeja. Todas as pessoas aqui presentes nesse navio, é o meu oikos. É a minha rede de influências, meus contatos próximos. Deus me deu para se converter. Você diz amém? Você não. Ai, vamos lá. Vamos começar do zero aqui. Vou começar tudo de novo. Boa noite, irmão. Que alegria estar com você. Amados, tu não está entendendo o que eu estou te falando. Eu estou te falando que tu tem direito de reivindicar positivamente da parte do Senhor toda a tua rede de influência para que ela se converta. Diz o Senhor, eu te dou. O Senhor vai tocando nossos corações. O segundo exemplo é de Êxodo, e apenas cito aqui rapidamente. Tu te lembra que a palavra fala que o cordeiro era para toda a casa, toda a família. Êxodo capítulo 12,
quando ele fala ali da instituição da Páscoa do Senhor, é um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, está escrito em Êxodo 12, versículo 3. Se a casa é pequena, se a família é pequena, convidará seus vizinhos mais próximos. Olha o oikos, seus vizinhos. Na continuidade, eu coloquei ali, depois você vê, versículo 44, 48, fala dos escravos, desde que fosse circuncidado, até dos estrangeiros. Eu sou estrangeiro permanente no Brasil, faz mais de 50 anos, mas ainda tem aquele, né, carteira modelo 19, agora mudou, né? Mas assim, eu sou estrangeiro permanente. Desde circuncidado naquela época fisicamente, graças a Deus que hoje não é uma circuncisão mais física, é de coração, para adorar o Senhor em espírito. Mas desde que o estrangeiro fosse circuncidado, ele poderia participar do cordeiro, porque o cordeiro era para todos. O cordeiro era para toda a família. O cordeiro era para os vizinhos próximos. O cordeiro era para os escravos. O cordeiro era para os estrangeiros. Você diz amém? O cordeiro é para toda a minha casa. O cordeiro é para todos os meus filhos. O sangue do cordeiro é para todos os meus. E eu me aproprio em nome do Senhor Jesus. Terceiro exemplo é de uma mulher chamada Raabe, que se encontra em Josué, capítulo 2, capítulo 6. Abra comigo o livro de Josué. Foi citado aqui hoje pelo irmão profeticamente. Os espias entraram lá, tiveram que se esconder da perseguição dos soldados ali de Jericó, e eles se esconderam na casa de Raabe. Versículo 17, 18, os espias falam para ela, para essa mulher: e nós vindo aqui na terra, se tu não atares esse cordão de fio escarlata, fio vermelho, na janela, pelo qual tu nos fizeste descer, se tu não recolheres em casa contigo o teu pai, a tua mãe, a tua sogra, poderia incluir aqui, teus irmãos, toda a família do teu pai, qualquer que sair para fora da tua casa, da porta da tua casa, o sangue lhe cairá sobre sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em tua casa, vai ser salvo. Capítulo 6, versículos 23. Acho que está errado ali, está no 6, 17, em diante, mas versículo 23, 24, 25. Entraram os jovens, seus irmãos, e todos quanto ali, os espias, tiraram Raabe, tiraram seu pai, tiraram sua mãe, tiraram seus irmãos, tiraram tudo quanto tinha, tiraram também toda a sua casa e toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Versículo 25, conservou com vida a prostituta Raabe, a casa do seu pai, tudo quanto tinha, habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porque ela escondera os mensageiros que Josué enviara para espiar. Ela salvou toda a sua casa. Aqui fala de uma mulher, não fala de um Noé, não fala de Ló, não era o marido, não era o homem, era uma mulher, com um testemunho muito complicado. Se tu pensar comigo, para um povo de Israel, mulher, prostituta e cananeia, não poderia haver uma melhor mulher de contato para se converter, não havia nenhuma pessoa melhor em Canaã para se converter, mas o Senhor tem preferência para salvar o que está perdido. Sem preconceito, sai da caixinha,
sai dos teus preconceitos. E John, sai, quebra os teus paradigmas e começa a olhar. Não importa se o fundo atrás dela, antes era prostituição. Era uma mulher iníqua, cananeia, que o Senhor tinha dito, destrói tudo e todos. Mas por causa de atitude de fé daquela mulher, pendurando aquela corda vermelha, ela, sua casa, seu pai, sua mãe, sua parentela, todos os seus amigos, ela podia chamar todos os vizinhos, vem nos salvar da morte, da destruição. Antes de passar para o próximo exemplo, tu sabia que o Senhor incluiu a Raabe na genealogia de Jesus? Está lá no livro de Mateus, capítulo 1. Salmão, junto com Raabe, gerou a Boaz. Boaz casou com Ruth, está lá no livro de Ruth. E gerou Jessé. Gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé, pai de Davi. E de onde veio Jesus? O Cristo. Tu não sabe o que Deus fará através de ti, dos contatos que vão se converter. Pode ser colocado na linhagem celestial de multidões e multidões que vão se converter. E por toda a eternidade, aquelas pessoas vão louvar a Deus e vão dizer, bendito o dia que me falaram de Jesus. O próximo exemplo, e passo de margem, é o oficial do rei. Depois você lê, filho doente, mandou os servos pedir para Jesus vir curá-lo. Jesus não vai, mas manda uma palavra. E naquele mesmo horário, o filho daquele homem, a febre gravíssima, o deixou. E quando ele checa o mesmo horário que Jesus deu a palavra, que os servos lhe falaram, e ele nota que foi naquele momento que Jesus deu a palavra, a febre deixou. A palavra diz, creu ele, e toda a sua casa. O próximo exemplo clássico aqui de Zaqueu. E aqui dou uma paradinha. Zaqueu, homem de estatura pequena, ele queria ficar no camarote VIP, subiu na árvore, sicômoro, alguma coisa assim, né? Português é complicado. Estava ali, escondidinho, assistindo Jesus passar. Aí Jesus para, olha para cima. Eu consigo até ver. Eu queria essa cena. Olha para cima. E diz, Zaqueu. Jesus sabia o nome da pessoa que ia se converter. Desce depressa. Hoje eu quero ir para a tua casa. Ele desce, aqui eu viajo um pouco, sai correndo, chega esbaforido dentro de casa, entra a porta dentro, não tira nem a sandália dos pés. A dona Zaqueia já olha de mal, né? Que é isso? Não foi isso que eu te ensinei, te adestrei para não entrar dessa maneira. Tu sabe que eu sou faca na bota, não é dessa forma, homem, que tu entra na minha casa. Eu passo o dia trabalhando. Mas ele entra correndo e ele diz, mulher, Jesus vem. E ela disse, mas tu nem me mandou o WhatsApp avisando. Ele disse, não deu tempo. Ele me chamou para descer depressa. E tem uma outra notícia. E ele e mais 12. Aí ela capotou, né? Ela disse, não pode ser. Não. Ela quase deu uma carraspana no seu Zaqueu ali. Mas como Jesus estava chegando, ela teve que se controlar. Jesus entra. Lucas 19. E quando Jesus está presente, o arrependimento, a mudança de atitude é forte. A presença de Jesus constrange. E Zaqueu, ele diz, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu defraudei ou roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus olha para Zaqueu, versículo 9. Hoje houve salvação nessa casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Abre nossos olhos para os Zaqueus ao nosso derredor.
queremos ver a salvação em toda a casa de Zaqueu, incluindo a esposa, os filhos, a sogra, o pai e a mãe. É a salvação de toda a sua casa. O próximo exemplo, nós já falamos aqui, é Cornélio. Nós já exaurimos. O próximo, nós vamos nos deter um pouco mais em Atos 16, a questão da Lídia. Pode colocar ali. E a questão do carcereiro, já coloca. É o próximo. Os dois estão no Atos 16. Abra comigo a tua Bíblia em Atos 16. E aqui nós temos uma coisa muito importante para tu começar a te dar conta. Nesses dois exemplos, o primeiro é a Lídia, uma mulher de novo. É uma mulher contato tipo A. É um contato tipo aberto. Pronto para o Evangelho. Pronto para escutar a palavra de Deus. Pronto para escutar sobre o propósito eterno. Sobre a vida e a obra de Jesus. Sobre a porta do reino. Marcam com ela um cafezinho no shopping. Senta com ela ali. Começa a desenhar e rabiscar a vida e a obra, propósito eterno. A porta do reino. E quando tu perguntar, quer sair de Adão para entrar em Cristo? Ela vai dizer, eu quero. Eu estou pronto. Eu e toda a minha casa. A palavra fala que eles se achegaram num lugar, porque não havia sinagoga, perto do rio, que parecia haver um lugar de oração. Havia muitas mulheres ali. Começamos a falar. Certa mulher, versículo 14, chamada Lídia, da cidade de Tiratira. Ela era comerciante, vendia púrpura, tecido nobre, temente a Deus. Acho que ela tinha loja no shopping pátio. Ela tinha loja ali no shopping. Temente a Deus. Ela nos escutava. O Senhor abriu o coração para atender as palavras que o Paulo dizia. Começa a orar. Senhor, abra o coração da pessoa que nós vamos pregar o Evangelho. Espírito Santo, como fala lá em João 16, começa a convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ela atendeu a palavra. E logo depois, ela foi batizada. Versículo 15. Diga comigo, ela e toda a sua casa. Mais uma vez, ela, a Lídia, e toda a sua casa foi salva, foi batizada, e ainda mais convidou os apóstolos, se eu sou fiel, se julgar isso, entra na minha casa e fica. Homem de paz, Lucas 10, olha o mesmo princípio de novo, permaneça nessa casa. E eles permaneceram, ficaram ali em Filipos, primeira cidade da Europa. Deixando a Ásia, o Espírito nos empurrou. E ali houve o começo da igreja de Filipos. Começou na casa de uma mulher, na casa da Lídia. E ela todo seu, primeiro grupo caseiro, primeira igreja na casa. A dimensão da casa, da igreja, na vida de cada um de nós. Agora, o contra-aparente exemplo da casa de carcereiro. O carcereiro, ele não era um homem aberto. Eu costumo chamar ele, era um contato não A, aberto. Era um contato tipo T. T de terrível. T de temível. Ou H de horrível. Tu pode escolher. Ou era um contato tipo H, ou era um contato tipo T. Ou T+. Horrível, terrível. Ele não queria saber nada de Deus. Olha o contexto. Por causa de manifestação do Espírito Santo de Deus, libertando uma mulher que estava com espírito, então, de adivinhação, ela foi liberta, mas por causa disto, por causa de ganância, agarraram Paulo e Silas. Os arrastaram à praça, à presença das autoridades. Foram levados e julgados, e nem julgados, mas foram levados à prisão, rasgando as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. Depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança.
Este, versículo 24, recebendo tal ordem, levou-os para a cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Que situação terrível. As circunstâncias estavam completamente negativas, contrários à vida de Paulo e Silas. Assim como aparentemente na tua vida, tudo parece negativo, parece ir de mal a pior, quanto à salvação dos teus queridos. Entretanto, todavia, naquela noite, à meia-noite, estava programado uma vigília de oração e de louvor. Paulo e Silas anunciaram que agora Cleitinho, naquela noite, e a Deise iam lançar o último cântico que eles tinham recebido do Senhor. E os apóstolos, Paulo e Silas, estavam juntos ali, convidados para assinar, né, para dar autógrafos, e estavam ali junto, ministrando diante de Deus. Só que o carcereiro foi convidado, ele não estava nem aí. Não veio para o culto, não veio para a vigília, não quis ir lá no cárcere interior para estar escutando os famosos apóstolos Paulo e Silas. Qualquer discípulo da Redondeza teria correndo para estar junto naquele culto glorioso ali. Mas ele não foi. O que ele estava? Estava dormindo. No sono da iniquidade, no sono da insensibilidade, no sono da dureza espiritual, no sono da consciência já cauterizada, ele não estava nem aí para o Evangelho. Assim como alguns dos teus queridos, alguns da tua rede de oikos, alguns da tua rede de influência, estão bem assim, não estão nem aí. Consegue até conviver contigo, mas desde que não abra a boca para falar de Jesus. Não é contato aberto, pronto para se converter, para se batizar e até convidar os apóstolos para ficar na casa dela, como Lídia. É um contato tipo T. Mandou açoitar, rasgar as roupas, mandou prender no cárcere interior. Imagina o que é um cárcere interior naquela época. E ainda, para não ter dúvida, mandou prender os pés no tronco. Não tinha posição confortável para ficar. Entretanto, todavia, Paulo e Silas, à meia-noite, cantavam louvores a Deus. Saiba que quando tu começa a levantar a tua voz em oração, junto com súplicas, intercessões, orações, mas também com ações de graças, como fala lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Rogo-vos, pois, entretanto, que antes de tudo, fazei e useis a prática de súplicas, intercessões, orações, mas combina ali com ações de graça, que é a linguagem dos vencedores. Nada de murmuração, nada de queixa, nada de reclamação. Oh, Senhor, eu quero levantar as mãos, o coração, para adorar a Ti, Senhor. Tu reinas sobre tudo e todos. Senhor, eu não sei o que falta Tu operar na vida desse contato tipo T, de terrível, H, de horrível. Mas, Senhor, gera algo na oração e no louvor que vai provocar um câmbio, uma mudança espiritual de dureza e insensibilidade para começar a estar aberto ao Senhor. Me ajuda aqui, Apocalipse, quando é o capítulo que fala do incensário que é vertido, que depois é derramado. O incensário, capítulo 8, é isso? Isso, versículo 3, versículo 4. O anjo do Senhor, junto ao altar, um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-los com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se achava diante do trono de Deus. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações. E quando o incensário se encheu de fogo do altar e atirou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Apocalipse 8, 3, 4, 5.
para mim é a base bíblica do que aconteceu ali. Eu acho que foi um anjo de Deus. Porque a palavra fala então em Atos 16, voltando para lá, que de repente, sobremodo agora, houve o que? Um tamanho terremoto, versículo 25, que sacudiu os alicerces da porta, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Eu nunca vi um terremoto soltar as cadeias. Tudo bem, da parede até entendo. Do tronco pode ser, mas como é que solta as cadeias das mãos? Um terremoto, só anjo de Deus provocando terremoto em resposta ao incensário que vai enchendo. Eu quero te dar uma palavra de fé nessa noite. O incensário está quase pronto para ser virado. Não para de orar. Pelo teu ente querido, pelo teu parente querido, pelo teu filha, pelo teu filho, pelo teu marido, pelos teus pais. Não para de orar. Pode ser que faltava apenas uma oração para o anjo que está diante do altar de ouro do Senhor. Vira aquele cálice cheio, acumulado de orações do grupo caseiro, dos teus outros irmãos, da fé. E aquele incensário, quando é virado, é com fogo, é com raios, é com trovões e é com terremotos. Há uma unção diferenciada aqui nessa noite, que vem da parte do Senhor, para quebrar paradigmas, preconceitos, incredulidade e dúvidas, para que o teu coração saia daqui, saindo pela boca. Eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que ainda o verei sobre a terra, restaurando tudo aquilo que o diabo roubou da tua vida, em nome do Senhor Jesus. O carcereiro despertou do sono, vendo aberto as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se. Mas Paulo bradou lá do interior do cárcere, dizendo em alta voz: não te faça nenhum mal, estamos todos aqui. Porque o soldado romano era responsável com a vida dele, pelos seus prisioneiros. Mas Paulo tem uma palavra de conhecimento. E no meio daquele terremoto que o anjo provocou, creio eu, ele tem uma palavra de conhecimento: não te toma a vida. Preste atenção, antes do teu querido e a querida se converter, vai piorar primeiro. Primeiro vem terremoto, e pode vir até angústia de morte sobre ele ou sobre ela, mas é porque a hora mais escura é aquela que antecede o alvorecer do dia. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a luz do Senhor, vem a esperança e vem a resposta do Senhor. Os anjos já foram enviados ao teu socorro. E aquele carcereiro, endurecido, empedernido, que não queria saber nada de Deus. Olha o change, olha a mudança. Eu fico apaixonado por esse nosso Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Agora o carcereiro chega trêmulo, se prostra diante de Paulo e Silas, versículo 29, e ele pergunta: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Deixou de ser um contato tipo T, deixou de ser um contato tipo H, para agora ser um contato tipo A. O que eu faço para ser salvo? E os dois responderam: creia, te entregue, confie no Senhor, no Jesus, o Quírios, o dono, o amo, o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, máxima indiscutível autoridade, e será salvo tu e toda a tua casa. Lhe pregaram a palavra de Deus, e todos os da sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, os próprios vergões dos açoites que ele tinha feito. Vai chegar o dia
que o teu querido, a tua querida, que te provocou açoites de dor na tua vida, mas tu não guardou rancor, tu não guardou amargura, tu não guardou ressentimento, tu não ficou com falta de perdão. Agora o Senhor vai lavar os açoites da tua alma. Nunca antes tinha recebido essa palavra de revelação, mas nessa noite eu recebo para alguém aqui. Você precisa perdoar, porque o Senhor vai passar o bálsamo de Gileade sobre a tua vida, e as dores da tua alma, do teu coração, pelas feridas que as pessoas amadas te provocaram longe de Deus, o próprio Deus vai provocar o óleo da unção, que vai trazer cura, mas a cura procede primeiro de um coração quebrantado e contrito teu, perdoador, não rancoroso, não amargura, não ressentimento, coração limpo e livre para poder agora pregar a palavra a todos da sua casa. E a seguir foi ele batizado, de novo todos os seus, e levando a sua própria casa, pôs a mesa com todos os seus. Tu já viu aqui? Creia no Senhor e será salvo tu e tua casa. Versículo 32, todos da sua casa. Versículo 33, e todos os seus foram batizados. E versículo 34, com toda a sua casa manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Esse é o nosso Deus. Levanta as tuas mãos ao Senhor e diga: obrigado, grande Deus. Essa palavra vai se cumprir na minha vida. Essa palavra vai se cumprir no nosso grupo caseiro. Nós vamos listar todos os nossos oicós, e nós vamos ver a rede de relacionamentos de influência, e eu quero ver, Senhor, cada um se convertendo. Primeiro os contatos tipo A, mas também não desistimos dos contatos tipo H, nem do tipo T. Vamos ver que procedimento de oração, de jejum, de louvor, de clamor, de discernimento espiritual tu quer que tenhamos sobre esses e aqueles outros, porque tu vai abrir o coração, Senhor. Tu vai provocar terremotos, Senhor. Tu vai provocar e dar palavra de conhecimento sobre aquelas vidas, e nós vamos proclamar o Evangelho, e nós mesmos vamos batizá-los, e depois nós vamos celebrar a festa do Senhor. Não te dá vontade de dar um aplauso grande ao nosso Deus? Bem forte! Eu deixei para os colegas uma folha de trabalho que nós usamos muito nos grupos caseiros. E eles vão depois ministrar, tem ali tudo detalhado, como orar, sobre que orar, de que maneira orar. E pode ser que eles ministram de novo com outros exemplos, e nós falamos com testemunhos que tem aqui. Tu tem uma palavra, querida? Porque minha irmã mandou mensagem que minha sobrinha de 14 anos quis tomar remédio para tirar a vida dela. Oh, Jesus. Eu queria que os irmãos orassem. Amém. Qual é o nome dela? Marina. Senhor, nós oramos, estende a tua mão. Nessa hora nós estamos falando sobre uma palavra de conhecimento. Não tires tua vida, Marina. Não tires tua vida, mas venha para Deus. Em vez de tirar tua vida, entregue tua vida para Jesus. Seja salvo tu e toda a tua casa, Marina, em nome de Jesus. Nós ordenamos agora espírito de morte fora da Marina. Seja liberta agora, Marina, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida. Só o Senhor pode fazer isso. Sim. Tati, na hora que vocês estavam orando aqui, o Senhor falou que esse é o terremoto que Deus vai fazer na sua família, para trazer sua irmã, sua mãe e todos da tua família para o Senhor. Lembrando que sua família já serviu a Deus e Deus está permitindo para que traga de volta, em nome de Jesus. Antes de nós trazermos um exemplo para a conclusão aqui, daqui.
daqui, de vocês. Quando o Paulão me contou, Gisele, ano passado, falando da conversão de toda a família, eu chorava diante de Deus. Porque isso é a verdade. O próximo exemplo que para ter o registro é Crispo e toda a sua casa, onde eles também se converteram e foram batizados. E ali fala, logo depois, uma palavra profética que eu também quero contextualizar aqui para vocês. Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, não corintianos, né, eu brinco, muitos dos coríntios, ouvindo, criam, eram batizados. E teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala, não te cales. É a mesma palavra de Josué 1 de novo. Eu estou contigo, ninguém te ousará fazer-te mal. Olha aqui, está escrito no final do versículo 10, pois tenho, diga comigo em voz alta, pois tenho muito, diga de novo comigo em voz alta, pois tenho muito povo nessa cidade. De Olinda, de Paulista, de Janga, de Recife, Buenos Aires, João Pessoa, Arapiraca, cada localidade que esse vídeo chegar. O Senhor profetiza, eu tenho muito povo nessa cidade. Em nome de Jesus. E completando a palavra de ontem, Josué 24, 14 e 15. Josué levanta com a sua família e sua casa. Eis a razão, pode colocar ali, acho que só está o final. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você diz amém? Levanta as tuas mãos, enquanto que o Paulão vai trazer uma por uma das pessoas dessa família querida. Levanta as tuas mãos e diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levanta as tuas mãos bem forte, levanta as tuas mãos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nossa família, nosso oikos, nosso casamento, nossos filhos existem para a glória de Deus, para serviço do Senhor. É para isso que o Senhor nos dá filhos, esposa, marido, casamento, é para serviço da sua casa, para que haja embaixada do reino de Deus, para que haja igrejas nas casas, abertas para a multiplicação, porque o Senhor vai mandar muita gente, nesse ano de 2024, através dessa estratégia celestial, de que tu e toda a tua rede de influências vão se converter, em nome de Jesus. Queria chamar Paulão aqui, e a primeira lindinha, qual é o teu nome? Camila. Deixa eu conhecer essa famosa aqui. Deixa eu dar um abraço lindo aqui. Amém. Vou deixar o Paulão introduzir. É um milagre de Deus, né? Que a gente tem visto na família de Camila. Camila se converteu e se colocou na brecha pela família, né? E o que Deus fez, salvou a casa toda. E é melhor ela falar, né? É melhor ela falar. Amém. Pela misericórdia, né, o Senhor me colocou na brecha com muita obediência e temor e andando na misericórdia. Não por ser perfeita, mas por ter a decisão de buscar o reino do Senhor. E aí o que eu sempre sonhava, sempre orava, foi inimaginável. E é assim que o Senhor faz. Retira aquilo que a gente encaixa numa caixinha e faz da maneira dele, que é a melhor forma. E a minha família está ali. E hoje, né, está junto comigo. Todos. Deixa eu apresentar aqui. Camila tem 2 irmãos, uma irmã e um irmão. Ali é o Will. Ele é bem pequenininho, o Will. Tem aqui Gabi e seu esposo, Atos. Ali o Will e a Amanda, que casaram há menos de um ano, não é isso? Está indo morar em São Paulo, lá vai ficar lá junto com o Sakai. E aqui os pais dela, que é Neide, Wallace.
Mas ainda tem a avó dela, que ela não pôde vir hoje, que se converteu também. Esse é o Oikos. Isso, e a gente foi um por um, da forma como o Senhor fez. Teve um momento muito especial que no dia do batismo da maioria aqui, eu nem conseguia acreditar. Para mim era um sonho real ali. E depois a gente ficou orando por voinha Santinha, né? E ela também veio a se converter. Para a gente foi algo assim, poxa, há tantos anos, né? Caminhando na igreja católica ali, na religiosidade, e ela entendeu a palavra quando a gente falou para ela: a senhora crê o que está escrito na Bíblia? Então leia. E foi assim que o Senhor foi fazendo, de forma muito simples. Eu queria lembrar, não sei se tu lembra, que Camila chegou no grupo que a gente fazia na casa de Tato, acho que ele não está hoje aqui. E na época a gente nem imaginava, eles chegavam caladinhos. Aí eu dizia: Camila, será que teu pai vai reclamar aí, porque a gente fez o grupo aqui? Ele chegava, não sei se era com violão, né, nas costas. Rapaz, passou um filme agora, quando eu vejo isso aqui. Então, por que eu estou dizendo isso? Para você não ter medo, irmãos, né? De repente, se você está lá numa situação, acha que é impossível, mas não é impossível. É possível. Amém? Levantamos mãos santas para abençoar essa família da Camila. Camila e toda a sua casa. E ainda tem outros. Ainda tem outros mais, amigos, colegas, não só parentes, mas e familiares, mas outras vidas que vão se converter. Senhor, como é lindo a tua obra na vida de cada um de nós. Nós queremos te dar glórias nessa noite pela tua bondade, Senhor. Por tu revelar essa verdade na tua palavra para nós, que seja uma pessoa desconhecida, como era Enéas para Pedro, ou uma pessoa conhecida como era Dorcas para a igreja ali em Jope. Mas tu usaste cada um deles, como Cornélio também, para a salvação de toda a sua casa. Tu encheste com o Espírito Santo, tu batizaste e revestiste da pessoa de Cristo, e nessa noite tu traz uma semente de fé na vida de todos aqui, em cada igreja na casa. Nós vamos começar a olhar as pessoas ao nosso derredor, pela visão da fé, já convertidas, já resgatadas pelo sangue do Cordeiro, já salvas e cheias do Espírito. Nós vamos começar a ver a tua glória, a tua multiplicação, ainda numa intensidade muito maior, para esses próximos dias e meses, em nome do Senhor Jesus. Obrigado. A ti toda a glória, toda a honra e louvor. Amém e amém. E ainda teve, nesse tempo, Gabriel não está aqui, né? Ele está doentinho, mas minha sogra voltou a congregar, né? A gente continuou orando, não só os que não conheciam o Senhor, mas os que precisavam voltar. E a gente ora por isso também, pela família de Gabriel, por todos, né? Como o John falou, os amigos, os que estão distantes, todos. Nada é impossível. E o Senhor, enquanto a gente estava orando, o Senhor me falou que esse é o desejo dele, é que não parem, Camila. Aquilo que ela se dispôs e que vocês agora são o resultado disso, mas Deus quer continuar fazendo, porque vocês têm seus oikos também. Não é? E do mesmo jeito, ela disse: eu não sou ninguém especial. De fato, nem ela, nem nenhum de nós, nem vocês, mas Deus é. E Ele quer fazer. Ele disse que não é o fim. Né? Isto aqui precisa continuar através dos vínculos de vocês. Quer falar? No acampamento de jovens, a gente foi encorajado a fazer uma listagem sobre pessoas que a gente queria que estivesse perto da gente, fosse da nossa família ou amigos de trabalho, enfim, particular. Eu queria falar para vocês que as primeiras pessoas da minha lista estão aqui, que são a minha prima e meu concunhado. Então, que vocês não desistam da lista de vocês, das pessoas que o Senhor coloca no coração de vocês. Amém.
complementar. A minha prima já está aqui também, fazendo parte, já foi batizada também, faz parte desse radar. Chega aqui, Sandra. Sandra, vem cá. Ó, Ion, tá vendo? Eu queria dizer a vocês que Deus... Tássia, vem cá, Tássia. Vem, Tássio e Bila, vem cá, Tássia. Tá aí? Ah, tá aqui. Calma, Tássia. Veja só, todos sabem aqui que nós temos sementeira, né? E Deus está mostrando para a gente uma oportunidade, assim, espetacular. Não só de cultivar plantas, mas para aproveitar aquele espaço para semear e frutificar a palavra do Senhor através do local. A gente já está praticando isso. As pessoas, quando chegam lá na sementeira, quem conhece, sentem muita paz. Essa paz que nós transmitimos para ele. A gente está lá semeando a palavra do Senhor em cada um que chega naquela sementeira. Ontem a gente teve o Dia das Mães, né? E foi assim, a gente esperava ter um público grande e tal, mas a chuva atrapalhou. Mas nem por isso tirou o brilho do momento, o brilho do encontro, porque nós proporcionamos ali com as pessoas que estavam presentes esse convívio com a presença do Espírito Santo em nosso meio.